Vou fazer esta leitura. Mateus capítulo 10, versos 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Nós sabemos que existem muitas pessoas vamos usar o termo arrogantes, ou pessoas que têm um pensamento positivo a respeito de si mesmos, se consideram grandiosas, mas também existe muita gente, e muitas vezes nós temos um sentimento de inferioridade, de solidão, de desesperança, como se nós não fôssemos amados, como se nós não fôssemos acolhidos. E com certeza nós podemos pensar diferente. Deus te ama. Você é importante para Deus. Nós não estamos abandonados, como às vezes pensamos. Aqui diz na frase, Ele nos criou e vê em nós mais do que o nosso pecado. O nosso sentimento às vezes é de inferioridade, baseado nas nossas próprias falhas, na nossa própria limitação, nas nossas vezes que decepcionamos a Deus, decepcionamos as pessoas, e nós temos esse sentimento ruim, mas não deve ser assim. Essa frase, Deus te ama, ela é muito forte, ela tem uma expressão muito importante para nós. Se nós a ouvirmos, nós vamos exatamente sentir essa transformação da tristeza em alegria. Nós vamos sentir esse valorizado, se sentir valorizado por Deus, sentir essa experiência. Deus não acha que nós não valemos nada. Basta pensar que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Alguém que não tem valor algum não teria esse privilégio, não teria essa bênção tão grande na vida. E aqui, quando nós lemos esta passagem, já a mesma passagem na linguagem de hoje, ela fala muito claramente a respeito de uma comparação dos passarinhos que são vendidos por moedinhas. Nenhum deles cai no chão se o pai não deixar que aconteça. Um dia, se você passar pela rua e ver um passarinho caído no chão lá, aquele momento estava determinado, era conhecido por Deus. E aí ele fala, quanto a vocês, até os fios de cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Muitos passarinhos. Toda a nossa vida. E a gente vê como que é interessante esse amor de Deus, no cuidado de Deus para conosco, em cuidar, em transformar a nossa vida, em dar valor à nossa vida. E mais uma vez eu quero repetir, saber que Deus nos ama, saber que nós temos valor, isso muda a nossa forma de agir, de pensar, que nos motiva. Nós temos esta diferença, esta alegria em saber que Deus cuida de nós. Basta a gente perceber como é importante quando a gente vê alguém cometendo um gesto de amor, de carinho para conosco, como aquilo nos anima, nos transforma naquele dia. Às vezes algumas pessoas que nos ajudaram no decorrer da história, até hoje, a gente lembra com carinho, com alegria dessa pessoa, e assim, aquilo faz diferença. Tem uma história de um médico que trabalhou na Índia, e ele fala que era uma grande recompensa do trabalho com o hospital de leprosos, era ver como os pacientes eram rapidamente transformados, ou seja, mudava a tristeza em alegria deles, quando eles
eram ali reconhecidos. Quando eles levavam uma mensagem falando que Deus amava, só pelo fato deles estarem tratando aquelas pessoas que eram desconsideradas pela sociedade, mudava, porque o paciente estava bem tratado. Isso muda a nossa vida, sabemos que nós somos importantes, que nós temos valor. Essa ideia de ser criados, né? Nós somos criados totalmente um diferente do outro, não tem ninguém igual, mas não é só na aparência física, é nos detalhes da nossa vida. Isso Deus planejou. Tem uma música que fala, né? Aos olhos do Pai você é uma obra-prima que Ele planejou com suas próprias mãos, pintou. Ele nos criou diferente, para sermos o louvor dEle, para a glória dEle, como nós falamos na semana passada. Mas Ele nos criou. Podemos dizer que nós somos como uma pintura de Deus, cuidados por Deus. Tem uma frase de Corrie ten Boom que fala, né, na verdade que é uma oração que ela faz. Ela fala: Pai, não importa o que possa acontecer conosco, sabemos que somos muito importantes aos teus olhos, que alegria. Nós te agradecemos por essa segurança. Qual era a segurança dela? Que tudo ia bem? Não, ela fala que a segurança era saber que nós somos importantes, nós somos reconhecidos, que nós somos conhecidos por Deus. Tem uma frase ou um texto em Malaquias 3,17, que Deus nos chama de tesouro particular. É um termo muito bonito, né? Aqui diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Na sequência, o verso 18 fala que vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como um tesouro particular. Nós somos salvos, nós somos protegidos por Deus a cada dia. A nossa oração deve ser como a do salmista no Salmo 17, verso 8. Guarda-me, Senhor, né? Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Nessa manhã, então, nós possamos lembrar, né, desse cuidado, desse amor de Deus para conosco.